Bem-vindo à nossa sala de ensinamento. Estamos a iniciar o nosso ensinamento sobre o livro de Daniel. Livro de Daniel, livro profético, mas Daniel, considerando ou incluído no grupo dos livros chamados profetas maiores. Profetas maiores não porque eles tiveram mais fama ou mais reconhecimento, não. Chamado maior porque os livros são mais longos, mas os mais longos, na verdade, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Mas Daniel, incluído nestes livros, Daniel significa Deus é o meu juiz. Isso é tirado, achamos pelo menos esta palavra, ou nome Daniel, primeira vez, Gênesis capítulo 30, versículo 6. Na verdade, Raquel disse isto, da significa julgado, também El significa a abreviação de Elohim, que é a palavra hebraica de Deus. Então, por dizer Deus é o meu juiz, Raquel queria dizer Deus mostrou favor a ela, mas na verdade não foi julgamento segundo o entendimento de Raquel. Por ser Raquel foi julgado de Deus, mas ela pensava de uma forma de ser abençoado, mas na verdade Deus não foi feliz. Mas este Daniel vou dizer de uma forma bom ligação com Deus, mas simplesmente lembra-nos, Deus é o nosso juiz. O crente vai ser julgado, Deus julga-nos porque Ele quer nos provar a nossa fé. Também o último julgamento do crente, tribunal de Cristo. Mas Daniel foi profeta durante o tempo em que Israel foi julgado. Este Israel do sul, este Judá, vou dizer tribo de Israel, mas levado em cativeiro do país de Babilônia. Levado em cativeiro por causa de desobediência, realmente aquele reino do sul, mas o reino do norte foi levado em cativeiro de Síria anos antes disto. A cerca de 606 DC, iniciou este cativeiro de Israel sendo levado para Israel do sul, Judá sendo levado em cativeiro de Babilônia. Iniciou aquele ano. Mas estamos neste livro de Daniel, Nabucodonosor chegando lá um pouco depois disto. Então, mas este período deste livro, cerca de, vou dizer, 67 AC até 534 AC, o período do livro de Daniel. Mas vamos considerar algumas coisas deste livro, que é grande livro de profecia sobre o fim do tempo e é muito ligado com Israel. Então, vou ler um pouco. O autor deste livro é Daniel, profeta. Daniel significa Deus é o meu juiz. E também já falei um pouco sobre isto, mas algumas pessoas, especialmente judeus, querem duvidar que Daniel era profeta. Judeus, lembra-te, eles não incluem Daniel no livro de profetas. Eles querem dizer Daniel é poesia, incluindo com Jó e Salmos, Provérbios. Mas, de fato, Daniel foi profeta, mas em Daniel capítulo 9, versículo 26, vamos ler este versículo, Daniel capítulo 9, versículo 26, a Bíblia diz: e depois das 62 semanas, uma parte deste
profecia de 70 anos, semanas de anos, e profecia para levar 490 anos que Daniel deu, mas ele dividiu aquelas 70 em 3 partes, 7 anos, 62 anos também um ano, somando em total 70 anos. Então, peço desculpa, mas é isto. Então, mas 26 está a falar sobre este grupo de 62 semanas de anos. 26, e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Está a mostrar a crucificação de Jesus. Então, para dizer Daniel foi profeta, queria confessar, nós matamos o nosso Messias. Israel não quer dizer isto, eles querem negar que Daniel é profeta. Mas vamos ler no Novo Testamento o que disse Jesus. Vamos ler em primeiro lugar Mateus 24. Mateus 24, e vou ler versículo 15. A Bíblia diz: quando, pois, virdes que a abominação de desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. O profeta Daniel, Jesus disse isto com a sua própria boca. Não somente isto, Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, vou ler versículo 14. Novamente, Jesus falando. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, quem lhe entenda. Então, os que estiveram na Judeia fujam para os montes. Daniel, profeta, Jesus, 2 vezes, Mateus e Marcos, ele disse isto. O livro é escrito com o reino do sul de Israel em exílio ou catividade, abaixo de a dominação de Babilônia e um pouco de Pérsia no fim. O período do livro eu tenho aqui, como eu disse, 607 de AC até 534 AC. Israel estando em exílio quer dizer que os reinos não de Israel estão a dominar o mundo, ou simplesmente os reinos dos gentios estão a reinar sobre todo o mundo. Daniel dá uma profecia dos reinos gentios, que torna-se a história para nós hoje na era da igreja, porque agora também os países dos gentios estão a dominar o mundo. Lembra-te, sempre estou a ensinar, mas no início foi pouco complicado com os filhos de Noé, gentios saindo de Jafé. Mas agora, todo o povo que não é de Israel é estimado como gentio. Por dizer tempos dos gentios reinando sobre o mundo, está a dizer Israel não está a reinar. Também Israel teve linhagem dos reis, linhagem Israel do sul, que tornou-se maldito por resultado da desobediência deles. Mas Deus deu promessas a Davi. Aliança davídica, promessa do reino eterno, do filho de Davi, que não foi Salomão, que teve reino glorioso em muitos respectos, mas pecaminoso também, cuidado. Mas não este reino de Jesus, que vai ser, vou dizer, compromisso daquela profecia dada a Davi. Jesus vai voltar e ele vai reinar sobre todo o mundo, também sobre Israel, reinando em Jerusalém. Então, eu quero dizer, fique comigo, porque este tempo dos gentios continua até a segunda vinda.
Mas quando Jesus volta, não. Ele vai reinar rei de Israel sobre todo o mundo. Ainda não aconteceu, então cuidado, hein? Mas Daniel dá uma profecia dos reinos gentios que torna-se história para nós hoje na era da igreja. Mas também com outra parte profética e futuro, que ainda não aconteceu no livro de Daniel. Então achamos história que aconteceu depois de Daniel escrever, que já aconteceu. Mas a outra parte do que Daniel escreveu, que está a ficar esperando a segunda vinda de Cristo. E eu vou mostrar isto como a nossa introdução, fique comigo, mas vamos ler no livro de Lucas. Lucas capítulo 21, e vou ler versículo 20 até 28. A Bíblia diz: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ainda não aconteceu, mas foi conquistado em 70 AD. Eu sei isto, mas não todo mundo. Cercado de exércitos. Isso é outra profecia ligado com Zacarias 14, os reinos dos gentios. Sabei então que é chegada a sua desolação. Anticristo entrando no templo judaico. Então, os que estiveram na Judeia fujam para os montes. Os que estiveram no meio da cidade saiam. E os que nos campos não entram nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Isso é falado de Jesus, mas falando sobre tempo futuro. Eu sei, durante o ministério público de Jesus, Roma, com Tito, ainda não conquistou Jerusalém, que aconteceu em 70 DC. Mas a outra parte futuro que ainda não aconteceu. 23. Mas ai das grávidas e das que criaram naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo e cairá ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e em Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completam. Está a ver? Os tempos dos gentios ainda não é completado. Então, isso vai acontecer no fim do tempo dos gentios. Outros querem dizer 70 DC, mas o tempo dos gentios ainda não acabou. Cuidado. 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E o que vai acontecer, mas não vou ler Zacarias capítulo 14, mas Jesus vai voltar colocando o pé sobre o monte de Oliveira, e aquela monte vai partir. Ainda não aconteceu isto. Cuidado, hein? É claro a Bíblia, mas o problema é o nosso entendimento. 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão o mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, voltando, não Tito, voltando numa nuvem, com poder e grande glória. 28. Ora, quando estas coisas começaram a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Está a falar sobre a redenção de Israel. Eu já sou remido com salvação. Jesus já pagou o preço
para redenção do individual. Mas para Naissau, para o país de Israel, ainda não. Acontece como a segunda vinda. Está comigo? Vamos ler também Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, vou ler versículo 25 e 26. A Bíblia diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O fim do tempo dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Ainda não aconteceu. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Vai acontecer com a segunda vinda. Há muita profecia no Velho Testamento sobre este evento. Então, estas referências mostram o contexto da segunda vinda. Regra diz isto: a primeira parte deste livro é principalmente a narração de vários acontecimentos diferentes na vida de Daniel e seus amigos. A última parte deste livro é principalmente revelações especiais dadas a Daniel sobre o fim dos tempos. Este fato torna o livro de Daniel um dos exemplos destacados na profecia do Velho Testamento. Tal como mencionamos no nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, Daniel e Apocalipse são livros companheiros. É impossível compreender um sem o outro. E vai achar isto quando entramos. O assunto principal do livro de Daniel é os tempos dos gentios, enquanto a nação judeu está no cativeiro. Deus revelou o seu plano para os reinos gentios do mundo, acabando a parte de regra. Então, eu disse, Daniel é profecia. Quando Daniel profetizou, algumas coisas aconteceram. Vou escrever desta maneira. Vamos achar o livro de Daniel. Desculpe, livro de Daniel, profecia. Então, depois disto, mas realmente durante Daniel também, mas eventos históricos. Não vou escrever anos, mas pode passar centenas de anos. Mas então, idade da igreja. Está a ver? É o nosso tempo agora. Mas, depois da saída da igreja, o resto de Daniel. Então, estamos a viver nesta idade da igreja agora. Mas muitos eventos que Daniel profetizaram de Daniel já são cumpridos. Mas o resto que fica vai ser depois da igreja. Mas no dia de Daniel, tudo foi profecia futuro. Mas para nós, podemos olhar atrás e ver muitas coisas que já aconteceram, mas outros não. Então, o que ainda não aconteceu é ligado com este anticristo, que vai ser o último chefe durante este tempo dos reinos dos gentios. Está a ver? Então, Daniel mostra 4 contas dos reinos gentios, com contas históricas e também proféticas do perspectivo da igreja. Fique comigo, hein? Mas algumas coisas ainda não realizadas. Vou mostrar isto. Capítulo 2
capítulo 2 dá conta de 4 reinos gentios, como intervalo, idade da igreja, e depois o reino do anticristo. Então, 5 em total, 4 reinos já aconteceram. Capítulo 7, cuidado, porque a maioridade dos professores faltam um entendimento-chave de capítulo 7 de Daniel, concluindo com uma profecia falsa, não reconhecendo o reino do anticristo, vou dizer. Capítulo 7 dá conta de 3 reinos gentios com intervalo e depois o reino do anticristo. Mas capítulo 8 dá conta de 2 reinos gentios com intervalo e depois o reino do anticristo. E no fim, capítulo 11 dá conta de um reino, que é o reino do anticristo. Então, mas capítulo 1 até 7, eu vou explicar detalhe como estes quando entraram aqueles ensinamentos. Mas capítulo 1 até 7 são escritos como conta de perspectiva da terceira pessoa, mas capítulo 8 até 12 é escrito como conta de uma perspectiva da primeira pessoa. Vou mostrar isto a ti, mas vamos ler Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, vou ler versículo 1. A Bíblia diz: no primeiro ano de Belsazar, o rei de Babilônia, teve Daniel sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Mas está a ver estes verbos no primeiro ano? Alguém está a falar sobre Daniel? Teve Daniel. Não está a dizer eu tive. Também sonhos, visões. Escreveu. Não está a dizer escreve. Não, escreveu. Mas também logo o sonho e relatou. Não está a dizer relati. Ou relatei, vou dizer. Não, relatou. Está a mostrar gramática. Outro escrevendo. Mas é uma parte do livro. Mas, por começar com capítulo 8, mas vamos ler Daniel capítulo 7. Vou dizer realmente aqui, Daniel capítulo 7, versículo 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante. Daniel está a escrever aqui, mas guardei o assunto no meu coração. Então, por entrar capítulo 8, vamos ler versículo 2. E vi na visão, Daniel teve visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Susá. Mas Daniel escrevendo, da primeira pessoa, ele está a contar a história pessoal, começando com capítulo 8. Não somente isto, Daniel capítulo 9, simplesmente para mostrar. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, não entendeu, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor. Está a ver, está comigo. Mas Daniel capítulo 10. Introdução, simplesmente para dar-te orientação do livro. Então, capítulo 10, versículo 2 também. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Está a ver? A conta da história de Daniel torna-se para a primeira pessoa, começando com capítulo 8. Na verdade, aquele último versículo do capítulo 7. Mas não somente isto. O livro está escrito na língua aramaica, com um pouco de caldeia, mas entre Daniel 4 até Daniel 7, versículo 20, o resto está na língua hebraica. Mas, Marco, como é possível? Não,
Deus sabe, Deus preservou este livro de Daniel. Então, simplesmente deve entender isto. Mas Deus dá-nos possibilidade de entender a palavra dele. Então, fica calmo e vamos aprender deste livro o que Deus quer dizer a nós. Mas a prova maior que a Bíblia é certa é profecia cumprida. Então, mas Deus dá muitas provas para mostrar que a Bíblia é verdadeira. A palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Este verbo tornou-se carne, Joel capítulo 1, versículo 14, e habitou entre nós. É a palavra de Deus. Como é possível? Mas, como é possível uma virgem ser grávida para dar a luz ao homem? Não. É possível por Deus falar a palavra dele. Sendo de novo gerado. Não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aquela mesma palavra que gravidou, vou dizer, fique comigo, Maria. É o mesmo que criou o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus que nasceu fisicamente Filho de Deus, mas gerou-me também, mas nascimento espiritual. Aquela mesma palavra que tem poder. Deus, Ele prova que Ele é verdadeiro com profecia. Vamos ler Isaías 41. Vou dizer, o fim deste livro de Isaías dá muitas provas sobre Deus sendo Deus verdadeiro. Este Isaías, capítulo 41, vou ler versículo 22 e 23, a Bíblia diz: tragam e anunciem-nos as coisas que há de acontecer. Anunciem-nos as coisas passadas. Mas Deus está a falar aqui. Foi muito profetas falsos. Deus está a desafiar estes profetas lá para dar coisas verdadeiras de profecia. Tragam e anunciam-nos, Deus, Trindade, as coisas que há de acontecer. Anuncia-nos as coisas passadas para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda há de vir. Então Deus é cheio com o plano futuro dele para o homem. Ele é capaz. Vou dizer, há muitos problemas por achar a verdade do futuro que Deus tem para nós. E segundo a palavra dele. É porque aqui estudamos. E eu sou estudante também, professor, estudante. Eu sei que eu tenho mais para aprender. Mas eu vou tentar ajudar-te com coisas que já reconheço? Sim, é a minha obrigação. Mas vamos ler também Isaías 42, versículo 9. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram e as novas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vos faço ouvir. Deus quer nos entender estes assuntos. 44, Isaías 44, versículo 7. E quem proclamará como eu? E anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhes as coisas vindouras, e as que ainda há de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir, e não vos anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas,
Não testemunho de Jeová que mudam as palavras da Bíblia, a palavra de Deus, cuidado. Porventura há outro Deus fora de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheço, mas também, vamos ler versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, Senhor dos Exércitos. Mas este Redentor é Jesus. Este Rei de Israel é Jesus. Eles querem dizer, não. Ele foi um Deus. Não, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Também é Deus. Cuidado por mudar esta palavra. Deus quer revelar a verdade, mas é necessário a palavra ensinar Marco. Cuidado. Isaías 45, versículo 21. A Bíblia diz: anunciai e chegai-vos, e tomai conselho, todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Este mesmo Redentor? Pois não há outro Deus senão Ele, Deus justo e Salvador. Não há mais do que um, não há além de mim, Salvador, Jesus. Cuidado. Ok, vou dizer, Deus tem plano dele. Ele quer anunciar este plano. Mas Isaías 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ele vai cumprir a palavra. Quando a Bíblia diz o pé dele vai chegar ao Monte Oliveira, quando a Bíblia diz aquele monte vai partir, vou dizer vai acontecer. Está escrito aqui. É claro. Eu sei. Entender tudo desta palavra é além do meu entendimento. Não é além da minha capacidade. Eu tenho Deus dentro de mim, na pessoa do Espírito Santo. Ok? Mas simplesmente é necessário me estudar. Segundo a palavra. Deus deu-nos a palavra. Deus tem plano dele. Então, não é surpresa achar que alguns querem limitar o cumprimento das profecias de Daniel para o período entre as últimas histórias do Velho Testamento e as primeiras do Novo Testamento. Alguns querem dizer mais, este evento histórico é compromisso de toda a profecia de Daniel. Como os judeus que não querem confessar que Daniel é profeta, eles não querem dizer, os judeus crucificaram o Messias deles. Mas outros têm problema também com isto e mudam. Então, mas eles querem dizer que grande homem chamado Daniel não é achado nas histórias seculares. Mas lembra-te, ainda não entramos. Daniel é levado em cativeiro. Ele vai tornar como presidente ou segundo para o rei Nabucodonosor. Em Babilônia também entre os presidentes de Médio-Pérsia. No fim do tempo dele, na vida dele aqui na Terra. Mas Daniel levado em cativeiro. Eles queriam mudar toda a vida dele. Eles mudaram o nome dele. Ele não foi chamado Daniel. Não foi chamado Beltesazar lá em Babilônia. Eles mudaram o nome. Mas Marco, este livro, Daniel, não é profético porque, mas neste livro não há alguma menção do nome de Daniel. Sim, Beltesazar mudou o nome dele. Então, mas a verdade de Deus vai ser realizada. Mas também duas outras coisas provam que Daniel foi escrito como profecia. Roma não foi estabelecido durante este tempo.
Mas pouco depois, Roma entrou, por isso era cerca de, vamos escrever aqui, 27 AC. Mas alguns manuscritos de Daniel existem de 180 AC. Está a ver? Outros querem dizer mais, todo Daniel é história, mas como é possível Daniel escrever sobre Roma quando Roma ainda não entrou? Está a ver? É bom isso. Deus quer-me saber estes assuntos. Mas, não somente isto, outros exílios judeus deram referência, como Ezequiel a Daniel. Vamos ler Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14 e vou ler versículo 14. A Bíblia diz: ainda que estivemos no meio dela, estes três homens, Noé, Daniel e João, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Não somente isto, o versículo 20. Ainda que Noé, Daniel e João estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Não somente isto, Ezequiel 28 e versículo 3, simplesmente dando reconhecimento a Daniel. Versículo 3 diz: eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Está a ver, hein? Daniel foi reconhecido como profeta de Ezequiel. Então, Ezequiel, mas ele escreveu durante este tempo de Daniel, durante a vida dele. Ezequiel foi levado também de cativeiro, em catividade de Babilônia, mas Daniel, com a primeira, penso que foi a primeira, foi 3. Está no nosso livro de resumo da Bíblia, chamado sobre o livro de Esdras. Mas 66 DC, Israel foi levado em cativeiro. Desculpe. Mas não somente isto, eu penso que o outro foi 597 AC, também outro aqui depois. Mas Ezequiel foi levado num destes grupos e profetizou também durante o tempo de Daniel. Ele reconhecia Daniel, a capacidade dele para contar visões e sonhos. Deus usa a palavra dele para comunicar conosco. Passa tempo. Muitos desses profetas, eu sou especial de Deus, ele está a falar comigo e não você deve ouvir a minha palavra. Cuidado! Deus dá-nos a palavra dele. Devemos estudar e memorizar e meditar sobre esta palavra. Deve entrar nos nossos corações. Cuidado com estes falsos. Cuidado! Ok. Muito obrigado, Marco. Outros que querem duvidar a autenticidade de Daniel são os rabinos. Eu já mencionei isto, os judeus. Segundo o nosso estudo sobre o resumo da Bíblia, Daniel é incluído na lista dos livros proféticos como os profetas maiores. Eu já mencionei este Daniel 9, versículo 26. Eles querem dizer que Daniel não era profeta porque eles não querem confessar que ele escreveu sobre crucificação, Israel crucificando, ou Israel sendo profetizado sobre a crucificação da Messias deles. Ok, mas eu mencionei este Mateus 24, versículo 15, também Marco, capítulo 13, versículo 14, que dois testemunhas que Jesus falou dizendo que Daniel é profeta, mas para tentar
confundir este assunto um pouco. O diabo quer ajudar e muitos que criam novas versões estão prontos para ajudar o diabo. Porque Marcos capítulo 13, versículo 14 é mudado em muitas novas versões para não dizer Daniel era profeta. Então, como um testemunho em Mateus só, repeti, foi fraqueza daquela noite da crucificação de Jesus, porque foi necessário achar duas testemunhas que concordaram. E foi fraco, não aconteceu, mas no fim, Marco, escrevendo sobre Jesus, dizendo, penso que ele reconstruiu o tabernáculo em 3 dias, mas falamos sobre o corpo dele. Mas no fim, eles disseram, aquelas duas testemunhas concordaram com esta palavra que Jesus falou, mas Marco, escrevendo, disse, mas no fim, realmente eles não concordaram. Então, simplesmente cuidado. O diabo está contra a palavra. Muitos que têm nome de cristão estão a seguir o diabo sem conhecimento disto, sendo enganado como Eva, que não entendeu bem a palavra de Deus. Este semente incorruptível que tem poder para gerar uma pessoa nascer de novo, para ser filho de Deus. Cuidado, hein? Mas muitos reivindicam que Daniel não é chamado profeta. Então, mas vou dar-te também outra citação de regra do respeito da Igreja Católica. Isso é coisa um pouco diferente, mas deve entender. Na Bíblia da Igreja Católica Romana, Daniel tem 14 capítulos. O nosso livro de Daniel tem 12 capítulos. Mas qual a diferença? Lembra-te o nosso estudo sobre a história da Bíblia. Falamos sobre livros proféticos. Então, mas na Bíblia, a Igreja Católica Romana, Daniel tem 14 capítulos ao invés de 12. Estes 2 capítulos adicionais são livros curtos de apócrifos. Lembra-te, aquela apócrifa significa duvidosa. Mas livros extras aumentados pela Igreja Católica Romana, mas rejeitados pelas igrejas protestantes como a Escritura por causa dos seus erros evidentes, contradições e falta de testemunho verdadeiro, sendo jamais inspirado de Deus. Erros entre elas. Então, na verdade, a Igreja Católica Romana aumenta 9 livros completos para a Bíblia, incluindo 1º e 2º Esdras, Tobias, Judite, o livro de Sabedoria, Eclesiásticos, Baruque e 1º e 2º Macabeus. No caso do livro de Daniel, o que a Igreja Católica Romana chama de capítulo 13 é comumente chamado a história de Susana, livro apócrifo. Mas em capítulo 14 é chamado Bel e o Dragão, também livro apócrifo. Então, uma breve leitura destas histórias mostra-lhes de ser muito fantástica e inconsistente com o resto da Escritura, bem como a não concordar com o contexto do livro de Daniel, absolutamente. Está a entender, então. Deve evitar estes livros apócrifos, eles têm problemas, incluídos Susana e Bel e Dragão, capítulo 13 e 14 da Bíblia Católica Romana. Daniel combina com o livro de Apocalipse. Então, é impossível entender um destes sem ter o outro. Daniel é como selado, ou vou dizer não levrado. Vamos ler Daniel capítulo 12. Deus deu muitas coisas a Daniel, mas no fim, ele parou. Vamos ler versículo 8 e 9. E pois ouve, mas não entende. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será
o fim destas coisas. E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Então, Daniel, mas em perigo de vida uma vez, mas jejuando outras vezes, procurando Deus com muita oração e humilhação, querendo conhecer mais de Deus. E Deus começou a dar a Daniel coisas. E Daniel estava a escrever um livro, outro conta, também outro conta. Mas então, por chegar a Daniel capítulo 12, versículo 8 e 9, ele está a ver, mais uma maravilha. Alguma vez ele sentiu-se como morto por receber multidão de profecia. Mas Deus sustentou Daniel. E neste capítulo 12, chegando ao versículo 8 e 9, uma maravilha aqui, mas o meu Senhor, não estou a entender exatamente, não estou a entender, dá-me mais informação. E Deus disse, não, vai Daniel, é selado. Daniel está lá, é selado? Ele fechou a boca. Deus não deu mais ele. Foi selado algumas destas coisas. Mas vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Vou ler o versículo 10. A Bíblia diz, e disse-me, não selas as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Não selado em Apocalipse, mas pode ser algumas coisas ainda não são reveladas. Também foi dado a João, mas para nós entender, manejar bem a palavra, estudando as Escrituras. Sabe que toda a Escritura é dada de inspiração de Deus, mas vamos ler este Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10 e versículo 21. A Bíblia diz, mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Escritura. É a primeira vez da Bíblia que achamos Escritura. Mas vamos ler no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, as Escrituras. Manejar bem, por estudar. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu gosto de receber bom ensinamento do outro homem, segundo a palavra, mas o que disse Paulo? Segue-me como eu estou a seguir Cristo. Quando Paulo está a falar segundo Cristo, eu quero o ensinamento dele. Mas quando professor ou pregador, aquele que ensina, está a evitar seguir a palavra, eu não quero isto. Então eu tenho a palavra. Eu tenho o professor melhor dentro de mim, o Espírito Santo que é Cristo em mim. Um mistério, hein? Cristo em mim, que vai ajudar-me a saber e entender a verdade. Simplesmente, vamos ler João, capítulo 16. Já sabe isto. Já sabe, mas vamos ler João 16, versículo 13. A Bíblia diz, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dará tudo o que tive ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aqueles dois homens no caminho para o meio, eles constrangeram Cristo para ficar com eles. Eles entraram para jantar. E quando Jesus quebrou aquele pau, os olhos deles foram abertos de Deus e Jesus desapareceu.
Ele tem poder para abrir o nosso entendimento da palavra. Mas é necessário procurar saber isto. Está comigo? Está a conhecer? Realmente, não, sendo comigo, não é importante. Quero te entender o que estou a dizer. Mas é importante estar com Cristo. Segundo a palavra dele, as Escrituras. Daniel, grande profeta, mas profetizando num tempo extremo, com dificuldades e problemas. Vamos entrar no nosso próximo lição, entrando no capítulo 1, falando sobre a vida de Daniel. Complicado, mas ele olhou a Deus. Deus usou Daniel numa forma muito excelente. Então, simplesmente vamos conversar mais sobre este livro de Daniel na nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.